Fala, galera ligada no canal do YouTube da Rádio Leque. Análise Rádio Leque de hoje, fim da invencibilidade. Caxias 4, Londrina 2, mais um jogo ruim do Londrina, um jogo de muitos erros individuais e o Tubarão perdeu a primeira na Série C. Análise Rádio Leque de hoje, depois da vinheta. E antes de iniciar mais uma análise Rádio Leque, eu peço que você deixe o like nesse vídeo, tá? Deixa o like nesse vídeo para ajudar e fortalecer o nosso trabalho. Também comente os vídeos, tá? Comente aí o que você achou do jogo e se inscreva no canal. 7.000 inscritos, vamos sortear 2 camisas oficiais do Londrina. É, torcedor, e a derrota veio, né? A derrota veio, a primeira do Londrina na Série C, né? O Tubarão que chegou para esse jogo com a invencibilidade, era o último invicto, né, que caiu nesta competição. E mais um jogo abaixo do Londrina, né? Mais um jogo abaixo do Tubarão. O Londrina que entrou com uma formação diferente no jogo de hoje, até surpreendente por parte do Claudinei. Tubarão não tinha para esse jogo o Luiz Daniel, o Elzo seguiu no gol. Não tinha o Iago Teles suspenso, e quem entrou no seu lugar foi o Cariús. E o Vitinho, que foi titular no lugar do Henrique, o Henrique que não jogou, ele saiu para a entrada do Souza. Então o Tubarão no 4-4-2 com o Souza entre os titulares e o ataque com uma dupla com o Pablo Juan e o Edson Cariús. Perdão, galera, se eu tossi algumas vezes aqui no vídeo, é que eu tô bem gripado, mas o compromisso é com vocês aqui para gravar esse vídeo. Então o Tubarão, ele entrou de uma forma diferente no jogo, e a gente esperava também uma postura diferente do Londrina, né? E não foi isso que vimos. Na gelada Caxias do Sul, a bola começou a rolar lá com 6 graus. O Caxias, que é o melhor visitante, o melhor mandante, perdão, da competição, se atirou ao ataque, né? E o Caxias, ele começou melhor a partida, já tinha criado algumas oportunidades e fez 1-0 numa jogada característica do Londrina, né? O lateral na grande área com o próprio Thiago Enes. Londrina fez gols ano passado dessa forma. O Thiago Enes cobrou o lateral na grande área, a defesa do Londrina falhou e a bola sobrou com o Calisson, que mandou para o fundo da rede. Calisson, a lei do ex, abrindo o placar aos 18 minutos da primeira etapa. E o Londrina, ele reagiu bem ao gol, né? Não foi aquela equipe que sentiu o gol. E o Tubarão, assim que toma o gol do Caxias, o Londrina, ele, numa ligação direta, ele vai para o ataque, né? Até que tem uma jogada pela direita, um cruzamento do João Vitor, uma finalização do Pablo, a bola pega na barriga do Thiago Enes e vai para fora, escanteio. A cobrança de escanteio foi curta e a bola sobrou para o Maurício na esquerda. Ele cruza no segundo pau na cabeça do Edson Cariús, que testa para a rede e empata aos 21 minutos o primeiro gol do Edson Cariús com a camisa do Londrina. Então foi uma resposta rápida para o Londrina realmente não sentir o jogo. Só que a defesa do Londrina tem falhado nos últimos jogos e voltou a falhar. Uma jogada pela esquerda do Caxias, a dupla Iago e Marcelo Nunes. O Marcelo Nunes cruza, o Maurício, ele acaba falhando no corte, é desarmado dentro da grande área pelo Calisson, né? Tem uma disputa, a bola pega no peito do Calisson, o Claudinei reclamou na coletiva que pegou no braço, mas não pegou. E o Calisson marca o segundo. Calisson que não tinha marcado nenhum gol com a camisa do Caxias e marcou os 2 gols. E após esse gol, aí eu senti que o Londrina acabou sofrendo um pouco mais e sentiu o momento da partida, né? Porque o Londrina, com os 3 volantes, o meio de campo não melhorou, muitas dificuldades na saída de bola, Tubarão insistindo na ligação direta, então o Londrina, que tomou esse gol do Calisson aos 32,
acabou sentindo o gol e o Caxias foi crescendo aos poucos no jogo. E o terceiro gol, ele sai aos 38 minutos, 6 minutos após o segundo. Uma jogada pela esquerda, o lançamento buscando o Calisson. Aí o Calisson passa de um jeito muito fácil pelo Caio. O Caio não foi bem no lance. E com o pé direito, ele manda para o fundo da rede. Dos 3 gols, o terceiro não tinha o que fazer, né? O chute de direita, hat-trick do Calisson. Levamos 3 gols do Calisson, hein, galera? Conseguimos levar 3 gols do Calisson. Esse chute não foi completamente defensável, mas os 2 primeiros dava para o Elzo fazer algo melhor. Mas já deixo aqui minha opinião sobre o Elzo. O Elzo é muito fraco, não tem condições de ser goleiro do Londrina. Era o terceiro goleiro ano passado, ele virou o segundo esse ano. Um goleiro que nunca tinha jogado. O único clube que ele jogou foi no Uberlândia, segunda divisão do Mineiro. Tava na cara que ele não estaria preparado para jogar pelo Londrina. Aí 3-1 para a equipe do Caxias. E a gente comentava, cara, importante o Londrina buscar um gol para ir para o segundo tempo com esperanças. E o Londrina, no final do jogo, do primeiro tempo, ele se atirou para o ataque, teve algumas chances de finalizações de fora da área, com o França, com o Pablo, com o Cariús, mas numa cobrança de falta pela esquerda, o Gustavo França cobrou no primeiro pau e o atacante Eduardo Melo, do Caxias, mandou contra o seu próprio patrimônio e marcou contra, isso aos 46 minutos da segunda etapa. Então vamos recapitular aqui. O Londrina, ele consegue o gol no finalzinho para ir com esperanças no primeiro tempo, que o Caxias foi melhor que o Tubarão e aproveitou os erros. Você lembra que a gente comentou em outros análises Rádio Leque? Tubarão errou muito contra o Confiança. Não perdeu o jogo porque o time do Confiança é ruim. O Caxias é um time melhor, o Londrina errou bastante e o Caxias aproveitou com os 3 gols do Carlos. E aí começa a crítica ao Claudinei, né? O Claudinei não é de mexer no intervalo. Beleza, a gente entende isso. Ele voltou com o mesmo time, com 3 volantes, o Tubarão tinha conseguido descontar. Porém, o Londrina não conseguiu criar absolutamente nada no segundo tempo. Os primeiros minutos, o Caxias chegou com perigo, né? Em 2 oportunidades, o Londrina só teve uma chance de uma finalização de fora da área do Gustavo França. Só que o Londrina não conseguia jogar, né? Com a formação que estava em campo. O Caxias, vencendo o jogo, ele mexeu primeiro que o Londrina. Os jogadores do Londrina estavam pregados, principalmente os do ataque, e o Claudinei não mexeu. O Claudinei foi mexer, galera, aos 35 minutos do segundo tempo. E na coletiva do Claudinei, que eu fiquei muito preocupado, porque para o Claudinei, o Londrina teve o controle do jogo, o Londrina jogou bem, o Londrina não merecia vencer, 4-2 não condiz o que foi o jogo, e pela coletiva do Claudinei ele também falou o seguinte: eu não mexi antes porque o time estava jogando bem, um time que não deu um chute no gol no segundo tempo, mas é a visão do Claudinei. E aí aos 35 minutos, ele tira o Cariús e coloca o Vitinho, ele tira o Gustavo França e coloca o Tauan Williams. Ele continua com 3 volantes, precisando ganhar o jogo. Só que são poucos minutos. É difícil você imaginar que o jogador que entra poucos minutos vai desequilibrar. Tubarão até tentou numa jogada ou outra individual. Aí aos 40 ele tira o Souza e coloca o Robson Duarte. Ele tira o Alisson e coloca o Marco Antônio. Aos 40 ele faz essa substituição. O Londrina não conseguiu criar, até tentava ali no chuveirinho alguma jogada, só que o time acabou virando uma salada, porque pensa bem, o Pablo começou com dupla de ataque. Depois ele caiu pela ponta direita, o França foi para a esquerda, o Cariú centralizado. Depois ele voltou a ficar centralizado. O Souza começou como terceiro homem do meio-campo. No segundo tempo ele virou segundo volante, o Londrina soltou o Lucas Marques. Querendo ou não, o time virou uma salada. E o Londrina não conseguia criar oportunidades. Aí, né, o castigo. Tubarão
se atirou pro ataque de forma desorganizada e no erro do Vitinho. Ah, mas vocês pedem o Vitinho. Pedimos, só que ele errou e como ele errou, a gente vai criticar e ele merece a crítica. Ele recebeu no meio-campo, quis driblar dois jogadores do Caxias, foi desarmado, o Nescau foi lançado e bateu o rasteiro para fazer o quarto. Nessa, eu achei falha do Elzo, a bola passou debaixo dele, o Luiz Daniel com toda certeza faria a defesa. Aí na sequência o Tauan Williams é expulso de uma forma injusta, ele chegou solando, chegou, mas não pegou o jogador do Caxias e já era tarde demais, o Caio Rafael ainda entrou no final do jogo, no lugar do Lucas Marques. 4-2 para o Caxias, uma derrota merecida do Londrina. Tubarão, os últimos 6 jogos, uma vitória. Tava invicto, né? Tava invicto. Os últimos 6 jogos, uma vitória. Tá na cara, né, gente? Que o Londrina teve uma queda técnica, jogou bem contra o Ipiranga, o segundo tempo contra o Maringá, e não vem jogando bem. E o que me assustou foi que na entrevista coletiva para o Claudinei, o Londrina teve controle de jogo, o Londrina foi melhor, 4-2 não condiz o que foi a partida, e ele não mexeu antes dos 35 minutos do segundo tempo, porque para ele o time estava jogando bem. Nós vamos subir a entrevista coletiva do Claudinei para você acompanhar e tirar suas próprias conclusões. Derrota merecida e eu acho que agora esses 15 dias cabe uma conversa da diretoria com o Claudinei, com o Belintani, até para fazer uma análise até aqui. Tubarão vai ficar no G8, não tem como sair do G8, mas eu acho que o Londrina ele tem mais elenco que o ano passado e era para o Londrina estar fazendo uma campanha melhor. Não está fazendo, muito pelas teimosias do Claudinei e também por erros individuais tolos que a equipe vem cometendo. Derrota merecida, fim de invencibilidade, agora 15 dias para o Londrina voltar a campo, encara o Figueirense no VGD e não dá mais para o Tubarão continuar tropeçando em casa. Deixa o like, se inscreva no canal, comenta no vídeo. Muito obrigado por acompanhar mais um Análise Rádio Leque.